Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Luiz Viana, estamos aqui nessa noite, ou nesse dia, ou quando você está assistindo, para apresentar a você a Escola Bíblica Kairos, EBK, para continuar o que nós começamos a falar na semana passada. Chamamos novamente o nosso amigo André Luiz para poder dar continuidade no assunto de escatologia. Semana passada foi o Dia do Senhor. Nessa semana ele vai dar continuidade ao milênio. Fica à vontade, meu amigo. A paz do Senhor Luiz, a paz do Senhor pessoal do estúdio, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos que nos ouvem essa noite, a todos aqueles que estão participando, que Deus abençoe, lhes dê uma noite abençoada. E vamos estar continuando hoje, né? Bom, semana passada nós já falamos alguma coisa sobre escatologia, falamos sobre o dia do Senhor, falamos sobre a iminência, sobre dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pré-milenismo, mas hoje a gente vai estar dando uma completada nisso aí. Para quem chegou hoje e perdeu, vou estar fazendo um resumo de algumas coisas que nós falamos no último. Na última aula nós falamos sobre o dia do Senhor, fizemos uma distinção dentro da visão dispensacionalista e pré-tribulacionista sobre Israel e igreja, sobre o período tribulacional. Falamos sobre a iminência, sobre em que parte da Bíblia, em que parte de Mateus 24 seria o arrebatamento, aonde estaria a igreja em Mateus 24. Se você perder, você dá uma volta lá, veja o último vídeo. Falamos também sobre... Demos uma pincelada no milênio, mas hoje a gente vai entrar mais nesse tema, que seria o período tribulacional, e vamos estar entrando também no milênio. Para a honra e glória do Senhor, espero que seja edificante, que venha edificar a sua vida, porque como Paulo falou, muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, evitam ler esse livro por medo. E na verdade ele não é um livro para a gente ter medo, é um livro para a gente ter esperança, para a gente ter consolo. A profecia escatológica, ela é uma fonte de consolo para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive tem uma história, conta essa história, alguns teólogos contam sobre uma mulher chamada Felicidade, no período bíblico, na patrística, né? Na igreja perseguida, perdão, em que ela, por causa do imperador, por causa da fé em Cristo, ela ameaçaram matar seus 5 filhos, ou ela tivesse que negar a fé. Por ela não negar a fé, seus 5 filhos foram mortos no Coliseu. E chegou a vez de Felicidade ser morta. Mas quando chegou a vez dela ser morta, ela se dirigiu ao imperador. O imperador ali pensou que ela ia desistir, depois de seus 5 filhos terem sido mortos. Mas não. Felicidade se dirigiu a ele e falou: ó imperador, sentado num trono de homens, feito por homens, eu não me dirijo a você, mas me dirijo ao meu Senhor, sentado num trono de glória. E eu agradeço ao Senhor por ter me dado 5 filhos dignos de morrer pelo Evangelho, de morrer pelo Senhor. Porque a Felicidade, ela entendia que a vida não acaba na terra, a vida não acaba no pó, a vida não acaba no caixão. A vida continua. Há um reino, há um mistério, há uma continuidade, há um período no céu. E nós cremos nisso. E essa crença nos dá esperança. Essa fé nos dá esperança. E no último EBK nós falamos sobre arrebatamento, né? Tinha uma pergunta, perguntaram se o arrebatamento seria visto, se poderia ser visto a olho nu. Se as pessoas vão ver as pessoas sendo arrebatadas, porque nós temos alguns arrebatamentos na Bíblia. Uhum. Nós temos Enoque, Elias. A Bíblia não fala como foi o de Enoque, diz que o Senhor tomou Enoque, mas não fala como foi. Uhum. Mas Elias, o texto é bem claro, uma carruagem de fogo e um redemoinho. Eliseu viu o arrebatamento de Elias. Uhum. Mas e a Bíblia? E o nosso, como vai ser? Que eu creio, vamos ter fé que nós somos a geração do arrebatamento. Certo. E como vai ser o nosso? A Bíblia fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. É tudo que ela fala. Se for considerar uma piscada, se eu não me engano, é 7 milésimos de segundo. Se for 7 milésimos de segundo, provavelmente as pessoas não vão ver. Uhum. E o Senhor virá nos arrebatar nos ares. E nós estaremos lá com Ele. E após isso, dentro do que nós cremos, eu vou
Vou passar bem rápido, mas de uma forma que a gente possa entender. Depois disso, Tribunal de Cristo. Estaremos com o Senhor no seu tribunal para sermos julgados, para recebermos nosso galardão. São duas situações, né? Que me corrija se eu estiver certo, se eu estiver errado. São duas situações. Tribunal de Cristo vai acontecer para os santos. É isso? Isso. Enquanto isso, está acontecendo a grande tribulação aqui. No nosso linha de para quem ficou. Para quem ficou. Como diz aquele filme do Tim LaHaye, para deixados para trás. A gente é arrebatado. Ok. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, ali nós teremos recebido nossa coroa. Uhum. Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vai falar que recebemos uma coroa de justiça. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, vai falar que receberemos uma coroa da vida. Lucas 6, 3 e mais alguns versículos vão falar sobre a recompensa dos santos. E Apocalipse, o próprio livro de Apocalipse, no 22, 12, vai falar sobre os galardões que nós iremos receber. Após isso, a gente crê ainda em João 14, a casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Assim como eu vou para o Pai, voltarei outra vez e vos buscarei para mim. Uhum. E após isso também teremos as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Lembrando que o Apocalipse não é cronológico. Ele tem uma certa cronologia, mas ele não é totalmente cronológico. E após isso, João também passa por essa dúvida, porque João ele vê no livro de Apocalipse, ele vê a carta às 7, recebe a carta às 7 igrejas da Ásia, e logo após isso, João já é levado ao trono, à sala do trono. Uhum. E lá na sala do trono, já temos 24 anciões, os 4 seres viventes e o candelabro, o castiçal. E ali João começa a desenrolar, ali começa o período tribulacional, porque dentro de uma visão futurista, a carta das 7 igrejas, ela já aconteceu. Ela não é escatológica, ela já aconteceu. Alguns historicistas creem que ela vem se desenrolando ao longo dos anos. Uhum. Que as cartas representam o período das igrejas ao longo dos anos. Ao longo dos tempos. Também bate, mas se for assim, a gente já está há muito tempo em Laodiceia. Porque antes de eu entrar para o Evangelho, já falavam que a gente era Laodiceia. A gente já está em Laodiceia há muito tempo. Não descarto também, mas dentro da visão futurista, a gente realmente crê que a carta das 7 igrejas já passaram. Uhum. Realmente houve 7 igrejas. Nós tivemos ali bispos, como Policarpo, discípulo direto de João. Se eu não me engano, acho que ele era bispo da igreja de Esmirna. Uhum. Recebeu essa carta, e as igrejas receberam a carta naquele momento, tanto que foi, se eu não me engano, foi entre 90 e 98 depois de Cristo. Mas o período tribulacional ele começa no capítulo 4 de Apocalipse. E aí que nos interessa. Porque João vê os 4 seres viventes, os 24 anciãos e o candelabro com os 7 espíritos. Isso. Ok. Depois disso a gente vai pular o capítulo 5, né? Que é o livro selado, no qual João vê e fala que ninguém é digno de abrir o livro. Uhum. João ali fica muito triste. Mas eis que um dos anciões, e até esses anciões são polêmicos, porque há vários debates teológicos sobre quem é os anciões. Ou seja, ele é um dos 24? Não, João não. Não, verdade, no caso, esses anciões. Isso, ele é um de 24. Na verdade, tem vários debates sobre quem são os anciões. Uhum. Uns creem que eles são uma representação de 1 Coríntios 24, quando Davi instituiu os reinos, os 24 turnos dos sacerdotes. Entendi. Outros vão crer que eles são uma representação, talvez já tenham ouvido, das 12 tribos, mais os 12 apóstolos. São os 24 anciões, as 12 tribos, 12 apóstolos. No caso, os representantes das 12 tribos e mais os 12 apóstolos. E outros vão crer que não é as 12 tribos, nem os 12 apóstolos, mas é a igreja, uma representação da igreja. Certo. Não é difícil bater o martelo no qual dela está certa. Talvez um pouco de cada uma, talvez realmente lembre um pouco Davi, representando em cada 24 turnos, mas também sejam os 12 apóstolos, ou talvez seja a igreja. Eu, particularmente, eu creio muito na igreja, mas não dá para bater o martelo. Tá? Não dá para fechar assunto sobre isso.
Tem gente que cria nas 12, que são 12 tribos. Eu aprendi que eram os 12 apóstolos mais as 12 tribos. As 12 tribos. Mas a gente tem algumas evidências ali, como a coroa que eles recebem, que, segundo o Gustavo fala, que a palavra para coroas ali no grego é aquela coroa que você recebe quando você ganha uma competição, quando você vence um desafio, quando você chegou... Um prêmio. Isso. E as vestes de linho branco, que é a mesma usada para a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Quando fala que como as igrejas serão santificadas. Mas eu não estou dizendo, não estou afirmando, não estou batendo martelo, tá? Espero ter essa surpresa lá no dia do Senhor. No arrebatamento. Depois daquilo, o livro é aberto, né? João vê o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, abre o livro. E ali começa a se desenrolar os selos. Nós vamos ter o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, que tem um arco na mão e uma coroa, que a Bíblia fala que ele sai destinado a vencer. E ele vai trazer paz, isso eu comentei na última aula, vai trazer paz a Israel, paz na Palestina, paz na Ucrânia, paz na Rússia, o homem vai trazer paz para tudo quanto é canto. E junto desse cavaleiro, vem os 10 reinos, a besta, que na verdade esse cavaleiro, segundo a nossa linha, ele é o cavaleiro, é o anticristo. Então, junto com ele já vem as 7 cabeças e as 10 coroas, que são aquela coligação de países que vão dominar o mundo, junto com o anticristo. Não é difícil, essa realidade já não é tão longe. A ONU já tem um projeto assim, já tem algumas coisas nesse sentido. Sim. De trazer isso. Então você vê que, como eu falei na última vez, há várias versões teológicas, escatológicas, perdão. A escatologia inca, a escatologia maia, asteca, até na ciência tem escatologia. Mas a Bíblia até agora é que está mais acertando. Chega a ser palpável o quanto a Bíblia tem acertado na área escatológica. Não é mistério que esse grupo de países possa surgir a qualquer momento. Países que vão reger o mundo pro nosso bem, segundo eles. É tipo assim, eu sei o que é melhor para você, mesmo que você não saiba. Não saiba, Aí talvez eles dominem a Amazônia. Não, Brasil, vocês não sabem tomar conta da Amazônia, a gente vai tomar aqui para vocês. Então o anticristo vem com esses 10 reinos. E ele vem destinado a vencer. Dentro desse período ali, haverá paz, né? Haverá um acordo de paz. Israel é enganada pelo anticristo. Israel chega a crer que ele é o Messias. Por isso que Apocalipse 24, Mateus 24, ele fala que viriam muitos falsos cristos, se enganariam muitos. Ali já está falando sobre o anticristo. Sim. Depois daquilo vem o segundo selo, que é o Cavaleiro da Grande Espada, que vai trazer as maiores guerras que o mundo jamais viu. É o da guerra, é o vermelho. Que é o Cavaleiro Vermelho da Grande Espada. O vermelho é que eu acho interessante, né? Que é o que mostra sangue, seria isso? Não, também sangue por ser a guerra, mas a gente tem umas coisas vermelhas aí no mundo hoje em dia, né? Nós temos umas bandeiras vermelhas espalhadas pelo mundo. Umas ideologias, isso, uma coisa, martelo, estrela. E engraçado que mais pra frente, quando fala sobre a Batalha de Gog e Magog, muitos desses países são, ao norte de Israel, são Rússia, China, são países do bloco comunista. Mas também tem muito país islâmico que usa essa bandeira também. Que usa essa cor na sua bandeira vermelha. E eles vão trazer as maiores guerras que o mundo já viu. As guerras mais sangrentas que o mundo já viu. Você entende que não vai ter fair play. Vai ter esse negócio de só atacar a base militar, como essa guerra que está hoje na Ucrânia. Que no passado, não, realmente os caras atacavam tudo, saia passando asteroide todo mundo. Hoje não, hoje as guerras têm uma regra. Uma diplomacia. Tem uma diplomacia. Eu não acredito que o Cavalo Vermelho vai manter essa diplomacia, não. Ele vai sair realmente perseguindo. E depois disso vai ter o terceiro selo, que é o cavalo preto, que é o cavalo da fome, da desigualdade. A balança dele não é uma balança igual, uma balança desigual. Um lado está muito em cima, outro lado está muito embaixo. 1 quilo de denário por 1 quilo de farinha, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Vai haver uma desigualdade social pós-guerra muito grande, aonde rico agora é rico, pobre é pobre, não tem mais esse negócio de vamos fingir que a gente é rico e se preocupa com o pobre, né? Não. Vai ser, como a gente falou na última aula, estilo Jogos Vorazes, estilo Divergente. Vai ter uma divisão de classe muito grande. Cara, divisão de castas, seria isso? Bem mais... Eu acredito que vai ser numa linha dessa. Eu acredito que ali já ninguém mais vai esconder o que é, não.
Acredito que muitos bairros vão ficar sem luz, a miséria vai ser muito grande. Não é novidade, isso já aconteceu na Idade Média, o famoso período das trevas. E o anticristo gosta dessas coisas. Tu vê que no Egito também, na época dos escravos, ele gosta dessa diferença. Desigualdade. Essa desigualdade, né? Aí a gente vai ter o selo 4, que vai ser o Cavaleiro da Morte. A Bíblia fala que o Hades o segue de perto. Então nós vamos ter guerra de novo, vamos ter pestilência, vamos ter os animais do campo atacando as pessoas. E muita gente vai morrer. Diz que 1/4 da Terra vai morrer por causa desse cavaleiro. Do quarto cavaleiro. Uma pausa aí. Então, E esse coronavírus? Será que teve proximidade? Não creio que foi o quarto cavaleiro, mas não chegou a esse ponto, a esse patamar aí não, né? não, ainda não. Eu não sei. Foi só um estágio. Podemos considerar que foi um estágio, mas... Assim, eu não tenho números aqui, mas vamos dizer... A Bíblia usa muito a expressão dores de parto. Por quê? A dor, é claro que o período tribulacional, ele é marcante. O período de paz o período tribulacional, ele começa com o acordo de paz. Daniel capítulo 9, versículo 27. E fará um acordo de paz de 7 anos. Daniel, ele fez escatologia. Muito da escatologia também está no livro de Daniel. Sim. Mas a mais importante para a gente é essa, porque envolve as 70 semanas de Daniel. Sim. Como a gente falou. Para quem é o período tribulacional? Para os ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, e para os judeus. Certo. Porque, Daniel, 70 semanas está instituída sobre quem? A igreja? Não, sobre o teu povo. Teu povo. E aí a gente falou isso na última aula sobre o dia do Senhor. As profecias que falam sobre o dia do Senhor, nós temos Amós 5:11, Sofonias 1:15, Jeremias 46:10. Isaías fala sobre o dia do Senhor também, Isaías 2:28. Joel também fala, e por aí nós vamos vendo os profetas falando. Os profetas falavam para quem? Para a igreja? Não, Israel. Paulo fala que a igreja é mistério. O autor de Hebreus também fala que a igreja é mistério. A igreja estava oculta nos tempos passados. Por isso que a última semana ainda não veio, porque a igreja está na terra. Ela é o que o detém. Muita gente fala que é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo por intermédio da igreja. Certo. Quando a igreja for, aí o maligno, o anticristo vai começar a liberado, né? Isso. E aí nós vamos ter o 4º selo, porque nesse período já vai estar morrendo bastante gente. O anticristo, ele ali, até furando fila aqui do livro, que como eu falei, Apocalipse não é cronológico. Então ali, a gente consegue pulasse para Apocalipse 12 e 13. Se não me engano, acho que 12, 13 e 14. Que fala sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra vai curar a besta que emerge do mar, miraculosamente. E ele ali vai passar a ter uma teocracia. Ele vai ser um homem poderoso, mas também vai ser considerado uma divindade. E haverá um culto em relação a ele. A besta que emerge da terra, e a Bíblia dá a descrição dela, da grande Babilônia, da grande prostituta, que se veste de ouro, de escarlate e púrpura. E é um regime mundial, uma religião mundial que se veste de ouro, escarlate e púrpura, cujo seu líder vai chancelar o anticristo, que é a besta que sobe do mar. Que seria o falso profeta também? Isso, o líder dela seria o falso profeta. A besta que sobe da terra é o falso profeta. Ok, a do mar é o... É o anticristo. Tá, sobe do mar por quê? Porque é uma população que está ovacionando ele, e ele acaba sendo aclamado, seria isso? O mar ali, ele representa os povos. Ok. E a terra... Não quero... Fica à vontade. Obrigado, porque... Seria os montes, né? Os 8 montes. A besta que sobe do mar, ela fica sentada sobre 8 montes. E aí tem uma teoria, uma linha de raciocínio que, se for a verdade, a gente vai descobrir agora. Que é sobre o falso profeta ser um dos papas. E a grande Babilônia ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Não seriam os membros. Sim. Porque até eles, que são os santos, vão ser perseguidos pela grande prostituta. Seria a liderança. Pela grande Babilônia, mas talvez a liderança. Ok. E aí se tem aquela contagem dos papas, dos 8 papas, desde que o Vaticano foi instituído.
que um dos papas vai renunciar, realmente aconteceu, o Bento renunciou, Bento XVI. e um vai embora muito cedo, que no caso foi o Francisco. É o Bergoglio. Isso, que foi o Francisco. Uhum. E agora seria o último, que seria acho que é Bento XVIII, né? Eu não Papa sei. atual. Eu não sei, realmente eu não sei. Se for verdade essa interpretação, né? Essa teoria, a gente vai descobrir agora. Uhum. Mas é difícil bater o martelo. Pode ser outra religião? Pode ser outra religião. Sim. Eu, particularmente, eu sou bem inclinado a crer, mas se for, a gente vai descobrir agora, porque agora seria o último papa. Já hackearam essa conta várias vezes? Já? Já mudaram essa conta algumas vezes? Já? Já mudaram o papa que começa, o papa que termina, já desconsideraram alguns papas. Eu mesmo já tentei ver essa conta e não consegui achar muito sentido nela, não. Uhum. Mas é interessante trazer a mesa, que realmente o Vaticano ele fica sob as 8 montanhas, tem realmente uma similaridade muito grande. Mas a gente só vai descobrir mesmo quando ocorrer, né? Quando ocorrer. Ok. E ali, continuando os selos, a gente vai ter as almas debaixo do altar clamando: ó Senhor Deus soberano, porque quando o anticristo começar, a besta e o falso profeta começar a perseguir, as pessoas vão ser mortas pelo evangelho. E vão ser almas apelando, ou seja, vão ser clamores, vamos dizer assim, clamores de pessoas antes da morte. Na verdade, o João vê uma visão no céu, debaixo do altar. Aham. E debaixo do altar vai estar umas almas clamando com suas vestes vermelhas. Vermelho ali Então simboliza o sangue. Eles morreram. Já morreram. E eles morreram pelo evangelho. É estilo a situação do Caim matou Abel. Isso. O sangue de Abel clama da terra. Tá. E eles vão estar com veste vermelha. Uhum. Ele vai ser dado umas vestes brancas. E aí se acredita que nessa hora eles vão estar também sendo um corpo glorificado. Redimidos. Porque eles não pegam. Até então não fica claro se eles vão pegar as bodas do cordeiro ou não. Aham. Porque ficam debaixo do altar e só se trocam suas vestes brancas e ficam ali no mar de vidro. Ok. Que vai ser falado sobre nas 7 taças. Ok. Mas se crê muito que eles vão... porque a Bíblia realmente não fala se eles vão voltar. Eu creio, particularmente, que eles vão ser glorificados também. Esse mar de vidro. São os mártires da grande tribulação. Tu tá falando, cara, são termos que eu passei por cima, assim, eu não consegui ter explicações, por isso que eu tô te interrompendo, porque a minha dúvida pode ser do pessoal de casa. Esse mar de vidro, que seria uma espécie do abismo que está entre Lázaro e o rico, é isso também? Não, o mar de vidro ele fica no trono mesmo. João, quando chega no capítulo 4 de Apocalipse, ele realmente vê o mar de vidro diante do trono. E ali estão os 24 anciãos, ali já tem o mar de vidro. Mas nas 7 taças vai falar que o povo, toda uma multidão vestido de vestes de vestes brancas de linho, vão estar no mar de vidro. Ok. Continua. Fala aí sobre o mar de vidro. E aí vamos ter um grande terremoto, o céu vai ficar negro, alguma coisa vai acontecer, a Bíblia não fala o quê, mas que as pessoas vão ter que se intocar em cavernas, em bunkers e fugir. Ali eles vão ter uma noção de que é vindo o dia do Senhor. Certo. Eles vão falar... Quem está na Terra vai entender que é vindo o dia do Senhor. Estão sendo criados já, né? Já tem muitos bancos. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Os poderosos da Terra já estão criando bancos. Quer poderosos, quer ricos, quer escravo, todos vão ter que se esconder. Uhum. Porque é chegado o dia do Senhor e quem o poderá suportar. Ou seja, nesse momento, dá a entender que o povo que está na Terra vai entender que agora a vida eterna dele, eles estão vivendo um período tribulacional. Certo. Se fosse eu, teria me convertido na hora e me voltado para Cristo. Mas o anticristo vai ter um poder de persuasão muito grande. Talvez ele fale, falo eu, não Senhor, que ele fala que vai vencer, porque ele vai ter sinais, ele vai realizar sinais, ele é falso profeta. E as pessoas são enganadas por mentirosos nos dias de hoje. Quem dirá por um cara que faz sinais e maravilhas, que ele vai ter esse poder. Sim. No capítulo 7, que também vai falar sobre isso no capítulo 14, vai falar sobre 144 mil eleitos. E aí, novamente, você vê uma distinção com Israel. A Bíblia poderia falar 144 mil eleitos, que carregam o selo de Deus. E só, mas ela fez questão de frisar 12 mil de cada tribo. E a gente sabe que, como eu falei na última aula sobre isso, Israel vai ter uma participação muito importante na grande tribulação. Certo.
Uma delas é essa, 140 mil de cada tribo. 44, né? 144 mil, Isso. 12 mil de cada tribo, que vai estar pregando o evangelho nesse período. E por causa do selo na testa, eles não poderão ser mortos pelo anticristo. E eles vão trazer, inclusive através da pregação dele, haverá mais mártires na grande tribulação. E a gente pula o capítulo 8. Vai ser na mesma época das duas testemunhas ou a partir das duas testemunhas que vai... Eu não me lembro, tá? As testemunhas, elas pregam num período, a Bíblia fala que é um período e meio período de tempo. Se crê que elas vão pegar 3 anos e meio também. Mas vai coincidir com o mesmo tempo do pessoal das 144 mil? Olha, como o Apocalipse não é cronológico, não dá para saber. Eu creio muito que vai ser na primeira parte, que as duas testemunhas vão pregar. Uhum. Porque elas pregam, não são amadas, porque acredito eu, que por haver paz, serão chatos pregando quando tem paz. Apurrinhando o juízo. Apurrinhando o juízo todo mundo e ninguém vai querer saber. Nesse período, ainda até esqueci de mencionar, né? Vamos ter a marca da besta também, que sem ela você não vai poder comprar, não vai poder vender. Ainda no cavalo branco. Talvez acredito que entre o cavalo, ali por volta do cavalo branco, que são 3 anos e meio, deve vir as duas testemunhas mártires. Muita gente pergunta quem são essas testemunhas. Se é Moisés Especulação sobre e isso. Elias, se é Elias e Enoque. Tem gente que fala que é Elias e Enoque, porque os dois não morreram. Não morreram. Foram arrebatados. Sim. E a Bíblia fala que todo mundo tem que passar pela morte, né? Receber o dano da morte. E todos morreram uma vez. Outros falam que é Moisés e Elias simbolizando o profeta e a lei. E a lei E até porque os sinais que eles fazem se assemelham, transformar água em sangue Moisés, descer fogo do céu Elias. Certo. E outros vão dizer que são pessoas que Deus vai levantar. E foram os dois também que apresentaram-se diante de Jesus na transfiguração. A Bíblia realmente se cala. Então, nesse ponto, também vou me calar, porque pode ser Moisés pode ser Moisés e Elias por descer fogo do céu e fazer o mar virar sangue, a água virar sangue, mas os donos são deles, são de Deus. Sim. Deus pode fazer a gente fazer isso se for assim da sua vontade. Sim. Então, a gente vai ficar... outra coisa que uns vão falar uma coisa, outros outra, então a gente se cala. É só especulação. Orígenes fala que tem coisas que a gente só vai saber quando estiver com o Senhor. Na ocorrência. Vamos ter a marca da besta também, sem ela você não compra e nem vende. A marca da besta é muito importante, porque ao aceitar a marca da besta, você já perdeu a salvação. Não me parece que o mártir vai ser salvo se já tiver a marca da besta. Não me parece. Porque quando a gente entrar no milênio, aqueles que têm a marca da besta não entram no milênio. Assim, é irrevogável. Não tem conversa. Quem tem a marca da besta não entra. Então, existe uma interpretação de algumas pessoas, eu classifico como errônea, mas você me diga aí, que o milênio vai acontecer quando ocorrer o arrebatamento. Então as pessoas pensam que no período em que a igreja foi arrebatada, ela já vai estar vivendo o milênio de Cristo. Esse milênio que nós estaremos tratando aqui hoje. Me corrija aí. Bom, eu não acredito nisso, né? Mas na verdade, o milênio, a Bíblia fala o quê? Quando o Senhor vier em sua glória. O Senhor não veio na sua glória ainda. Ok. O Senhor veio. Show. Ele reinou, ele passou 3 anos, foi arrebatado, voltou, foi ressuscitado, ficou com o corpo glorificado na terra e subiu. E ele fala que vai voltar. E aí o que Mateus 25 fala? Quando o Senhor vier na sua glória, separará bodes de ovelha. Certo. E quando ele vier na sua glória, conta Apocalipse 19. E eis que veio o cavalo branco, que é aquele que está montado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e ele julga a peleja com justiça. Então, a pessoa esquece às vezes alguns detalhes. O milênio começa quando o Senhor vier. Na sua glória. Tem algumas interpretações sobre o milênio. Nós temos o pós-milenismo. Temos o amilenismo. O amilenismo foi muito forte no começo da igreja, lá para os anos 400, com Agostinho. Agostinho alegorizava a Bíblia toda. Agostinho era tão alegorista que ele falava que nada na Bíblia pode ser interpretado de maneira literal. Meu Deus. Então, depois disso nós tivemos o pós-tribulacionismo, foi muito ali com Calvino também, Calvino nunca foi um escatológico. Ele nunca pegou muito na área da escatológica. Mas Calvino, algumas citações dele davam a entender que ele era pós-milenista. O quê? Que o milênio já está acontecendo.
que quando Jesus foi arrebatado, ali começou o milênio. Uhum. Eles já eram pós-milenistas. E realmente, Estamos no segundo milênio. ali pro ano de 1500 até 1900, a coisa cresceu muito, a humanidade cresceu muito, não teve guerra, não teve muita guerra assim, e o crescimento tecnológico foi crescendo de indústrias. Então eles queriam que aquele crescimento, a igreja foi crescendo também, tanto o conhecimento quanto a Bíblia se espalhando, ele queria que aquilo ali já era o reino de Deus. Só que aí o que quebrou muito o pós-milenismo foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Porque se estávamos no milênio, não poderia haver guerra. Uhum. E teve a Primeira e a Segunda Guerra. Ainda existe em pós-milenista, mas ele perde muita força. E novamente, ainda precisaria de uma segunda volta de Cristo. Se bem que eles creem que quando Jesus voltou, ressuscitou e voltou, já ali já começou o pós-milenismo. Mas tem algumas interpretações, tem a milenista também, que o milênio começa quando Constantino e aquele outro imperador, que esqueci o nome, que liberou a igreja. Teodósio. Acho que foi Teodósio. Posterior a Constantino. Isso, que eles, quando liberaram a igreja, ali começou o milênio, porque agora a igreja ia reinar. O império mais poderoso da Terra, o Império Romano, estava aceitando a igreja. Agora a tendência da igreja era só crescer. Realmente, a igreja católica cresceu mundialmente. Tanto como religião, como política, como uma força política. Já era igreja católica ali? Não, ali começou a igreja católica, porque ali já era por volta de 400. Porque começou a introduzir as... Isso, chamam de igreja, a igreja imperial. Não, a igreja período imperial da igreja. Quando os imperadores começaram a usar a igreja, a participar da igreja, Constantino fez a primeira religião, o Conselho de Nicéia, pediu o conselho, ele participou, ele pediu o Conselho de Nicéia. Então ali os imperadores começaram a se envolver muito com a igreja. Foi o período imperial da igreja. E ali muitos teólogos acreditavam que era o amilenismo, que era a gente estava vivendo o milênio. Mas por que amilenismo? Porque teoricamente era para ter acabado 1000 anos depois, Cristo era para ter voltado 1000 anos depois, e era para Cristo ter voltado no ano 1000. Mas Cristo não voltou no ano 1000. Aí eles, já sei, erramos a conta. Porque se foi em 400 depois de Cristo que foi liberada a igreja, então Cristo vai voltar em 1400. Só que Cristo não voltou em 1400. Aí eles, peraí, erramos, é 1433, porque Jesus tinha 33 anos quando foi aos céus, então vamos esperar 1433, mas Jesus também não voltou em 1433. Então a gente fala, não, o milênio é um período de tempo que não tem um tempo determinado. Aí fica fácil. Fica aberto. É aquela história aquela história de quando nós estabelecemos a meta, nós dobramos a meta. Isso, exatamente. Dilma gostei desse negócio aí. A Dilma acho que era a milenista. Bom, voltando aqui aos livros para a gente fechar, temos aí depois do capítulo 7 vem o capítulo 8, que fecha os selos, silêncio no céu por meia hora, e começa a se tocar as trombetas. Ali vem Saraiva de Fogo, primeira trombeta. O mar vira parte do mar, terça parte do mar vira sangue. A terça parte da fonte das águas vira sangue e ficam amargas, pessoas morrem. É ferido o sol, a lua e as estrelas, terça parte, a terça parte do dia se perde, a noite fica maior, o período da noite fica maior. Depois o anjo vem falando ai das trombetas que ainda faltam, e aí você vê um demônio sai do inferno, ele abre uma parte do inferno que sai gafanhotos que vão atacar as pessoas vão sentir dor até mesmo depois de morta. Vão pedir a morte não vai vir. Nós temos os 4 anjos que vão se soltar do Eufrates e vão juntar o povo para a guerra. E eles vão queimar a terça parte do mundo com fogo, com fumaça e com enxofre. Eufrates seria ali perto da Mesopotâmia ali? Isso. O Eufrates ele não seca nesse momento, mas ele vai abrir e 4 demônios vão sair de lá. E vão juntar os reis para a guerra. Certo. Depois disso nós vamos para Apocalipse 10, onde João come o livro se torna amargo, porque realmente o livro é amargo para quem não crê. A gente já faz uma alusão com os dias de hoje, porque realmente a palavra de Deus para nós ela é doce. Mas para quem não crê, ela é amarga. Aí nós vamos ter Apocalipse 11, que nós já falamos sobre as 2 testemunhas, mártires. O interessante é que quando elas morrem,
fazem tipo um Natal quando elas morrem. Porque elas pregam por um tempo, um período de tempo. Depois o anticristo vai ter poder para poder matar elas. Quando elas morrem, elas ficam 3 dias mortas. As pessoas se dão presente. Mas depois de 3 dias elas ressuscitam para o espanto de todos. Ainda causam um terremoto que mata 7.000 e vão para o céu. São arrebatadas ao céu. Uma voz do céu vem e fala, vem para cá. Nós vamos ter Apocalipse 14, que é praticamente uma continuação do Apocalipse 7, sobre os 144 mil eleitos. E aí o negócio começa a ficar estreito. Porque Apocalipse 15, o santuário do céu se fecha. Dá a entender que Deus não está mais ouvindo a súplica de ninguém. Porque aí a gente vai ter a 7ª trombeta antes disso, né? A 7ª trombeta. Os reinos do céu estão entregues ao nosso Senhor. Muita gente crê que essa trombeta é a trombeta do arrebatamento. E que é também o período do milênio, onde vai haver o governo. Muita gente crê que muita gente crê que os 7 trombetas e os 7 taças da ira de Deus são simultâneos. Só que não são parecidos, muito parecidos, mas não simultâneos. Mas a 7ª trombeta é quando fala que o reino do céu foi dado ao nosso Senhor. Mas não quer dizer que ali exatamente começou o milênio. O Senhor voltou, até porque o Senhor não volta na 7ª trombeta. Depois daquilo começa as 7 taças. E aí o negócio fica feio, porque o santuário de Deus se fecha. Deus ele já não está mais com pena de ninguém. Deus já está meio chateado. A ira que ele está guardando esses anos todos do ímpio, ele começa a soltar. Por isso que o nome é 7 taças da ira de Deus. Tu vê que uma saraiva de fogo vai cair sobre todo aquele que usa a marca da besta e vai ficar doente com chagas, chagas que vão queimar. Toda a água do oceano vira sangue. Segunda taça. Terceira taça, toda a água potável vira sangue. E o anjo ainda fala, para beberem o sangue dos profetas que vocês mataram. A água vai virar sangue. Nós vamos ter... O sol volta e começa a queimar quem está na terra. O anticristo vendo que está perdendo, que a 6ª taça vai atacar a base do anticristo, que vai ser destruída. Ele, como retaliação, vai reunir os povos para travar uma guerra contra Jerusalém e destruir o povo de Israel que está lá no Vale de Megido. E perseguir, né, pro deserto. Ela Isso. Vai fugir pro deserto. Porque Israel, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 12 de Apocalipse, ele é mostrado como uma mulher vestida de sol que foge para o deserto. Certo. E que teve um filho, que é o príncipe. Já ouvi algumas pessoas dizer que essa é a igreja. Não, a igreja não pode ser, porque não é a igreja que teve o filho. O filho. O filho é que fez a igreja. Exatamente. Mas os católicos creem que é Maria. Mas Maria não está no período tribulacional. Exatamente. Então, só resta o povo judeu. O povo judeu, que vai ser guardado mesmo no período da tribulação. A Bíblia fala que eles são guardados por 3 anos e meio. Só que o anticristo vai achar eles e vai começar a batalha contra eles. A grande Babilônia, nesse período, ela é destruída. Nessa taça, ela é destruída. É engraçado que tu vê que afeta toda a área comercial do mundo. Ele fala muito sobre os mercadores no capítulo 18. Fala sobre a queda completa da Babilônia, tanto na parte financeira quanto na parte espiritual. Os mercadores, fala sobre muitos mercadores que sustentam a grande Babilônia, que talvez seja o comércio, a bolsa de valores, não sei. Todos eles vão quebrar. Então eles vão se vingar de Israel. Tipo assim, o anticristo é como se falando, eu vou cair, mas eu vou cair atirando, eu levo os judeus. Que ele reúne todas as nações para derrotar os judeus, para acabar com os judeus, erradicar os judeus. E aí, eles lembram de... Aí começa a vir uma profecia de Zacarias, que é Zacarias 12. Aí tu pode ver comigo Zacarias 12, versículo 8? Depois se quiser marcar Zacarias 12, tem Zacarias 14 também. Zacarias... Cadê o Zac? Oséias... Tem alguém no chat, Gustavo? Não tá ouvindo, cara. Ah, é. Sim. Zacarias. E aí, eu me perdi. Perdi o Zacarias da Bíblia. Zacarias. Zacarias 12, 8. Zacarias depois de Ageu antes de Malaquias. Ok. Zacarias 12, Versículo 8. versículo 8. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi,
e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Depois, 14 Não, 12 e 10. 12 e 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Ou seja, só nesse momento que eles vão reconhecer o Cristo, né? Zacarias 14, 4. Naquele dia, Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte será retirada para o norte, e a outra metade para o sul. Continua? Não, só tá bom. Tá. Tu vê que o Senhor volta, junto com o seu exército, junto com a igreja, Apocalipse 16, Apocalipse 19. Ele derrota o falso profeta, derrota o anticristo e joga os dois no lago de fogo, no Guiena. Sim. Que o Guiena é pior do que o inferno. O inferno na Bíblia ele é o Hades, ele é o Tártaro, mas o Guiena é pior. Joga os dois lá e salva Israel. Israel vê o Senhor e verão aquele a quem transpassaram e chorarão. Porque eles vão entender ali que eles crucificaram. Ele não fala que eu fui morto pelos meus irmãos. Sim. E ali o Senhor começa a instituir o milênio. Porque aí a gente entra em Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Tu vê que já começa o anjo prendendo Satanás. Alguns falam que vai ser o arcanjo Miguel, mas a Bíblia não fala. E lançou guerreiro, isso. Né? E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs sobre ele, para que não engane mais ninguém. As nações, perdão. Até que 1000 anos se acabe. Até que 1000 anos se acabe. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, a partir dali, a gente começa o milênio. Beleza. Porque... Vamos fazer as perguntas aí. Um pouco de tempo. 1000 anos. Primeira pergunta. Onde vai ser esse milênio, né? Porque a gente sabe que esse milênio, o povo que vai governar com Cristo vai governar aonde? Aqui na Terra. Sim. Mas não essa Terra, porque é Jerusalém que desce do céu, correto? Ainda não. Ainda não? A Jerusalém desce no 21. Ah, tá. Depois do julgamento do trono branco. Explica então onde. Milênio. Vai lá. Cristo volta, derrota o anticristo, falso profeta. Certo. Aí a gente dá um pulinho lá em Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier, pois, o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas as nações. Porque muita gente sobreviveu à grande tribulação. Muita gente não usou a marca da besta realmente. Outros usaram, mas não foram para a guerra. Então contemporâneo ali. Quando o Senhor vem derrotando o anticristo, o falso profeta e todo o seu exército, é o exército, mas tem exércitos, tem pessoas civis. Os civis não foram derrotados ali. Os civis vão ser julgados. Os que tiverem a marca da besta e os que não tiverem a marca da besta. Então ele separará as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Esse negócio de esquerda não dá muito certo. Fala. Então dirá aos reis que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui o reino que vos tenho preparado desde a fundação do tempo. Já para o que acontece com quem ficou? Vai ser lançado. Então vi tronos. Aí a gente já pula para Apocalipse 4. Então vi os tronos, que é parecido com o Mateus 25. É o mesmo evento. Então vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem receberam a sua imagem, e não receberam o sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo
durante 1000 anos. Ou seja, aquelas almas debaixo do altar vão reviver e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Mas os outros não reviveram. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que é santo e tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Ou seja, quem morrer na grande tribulação ressuscita e a igreja volta. E vão reinar com Cristo por 1000 anos. Certo. E muita gente pensa que a gente vai morar no céu. E é interessante que a Bíblia ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela tem um fim. E muita gente pensa que a gente vai morrer, a gente vai viver no céu, vai morar no céu, vamos ser como os anjos, vamos tocar harpa lá. E não é assim. A gente volta para a terra. E o Senhor Jesus volta para a terra. E ali começa o reino de Deus. Então, é bom... Começa o reino do Senhor. Começa ali. É bom explorar isso aí, porque na cabeça da maior parte ele... Tipo assim, vou viver no céu, lindo céu, lindo vou céu. Tocar harpa, vou ser como os anjos que não dá foco nisso aí. Não se casarão, não se casarão. Explica essa história aí. Vamos lá. O que a Bíblia fala? Cristo volta. Começa o reino milenar. Ok. 1000 anos com ele reinando. Ainda não é novo céu e nova terra, mas a terra é restaurada. Ok. Até porque vai ter muitos corpos. Diz que vai ser uma multidão de corpos, porque as aves do céu não vão dar vazão de comer tanta gente. E aí começa. O que é um milênio? Para começar, o milênio ele é um governo teocrático. Certo. Cristo governa de Jerusalém e ele é o Trump do mundo agora. Satanás é solto, então ele não engana mais as nações. E aí nós temos o quê? Zacarias 14, versículo 9. Mas o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor, e um só será o seu nome. Vai ser teocrático, porque Isaías vai falar no capítulo 2, que os povos virão e dirão, ide, subimos ao monte do Senhor, ao Deus de Jacó, para aprendermos da sua lei. Para que aprendemos os seus caminhos e andarmos nas suas veredas. Porque a lei sairá de Jerusalém e a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor vai estar em Jerusalém, administrando as nações. Voltaremos a ter nações? O texto diz que sim. Voltará a ter nação, voltará a ter reino. Vamos voltar a ter uma sociedade. Só que uma sociedade, e é interessante, por que é importante o livro de Apocalipse? Porque ele mostra pra gente que tudo aquilo que a gente espera no dia de hoje, um mundo perfeito, de igualdade, de justiça, ninguém gosta de perder alguém doente, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter que acordar todo dia cedo para trabalhar. Todo mundo esperava que o mundo um dia fosse uma coisa melhor do que é hoje. É a maldição de Adão sobre a gente. Mas isso acaba no milênio. Se concretiza, então. Esse tudo que a gente não gosta, que a gente queria mudar, no milênio isso vai acabar, e no milênio o reino que a gente tanto espera chega. Entendi. Você vê que as pessoas estão esperando o mundo perfeito, achando que esse mundo perfeito vai ser agora, né? Nessa atual circunstância com o maligno, com o mundo que jaz no maligno, mas não. Uhum. A promessa é do Senhor, é do reino milenário, com o Senhor reinando sobre a terra, no reino dele. Salmo 48 fala, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Lá ele vai governar as nações. E o que tem de interessante no milênio? Para quem ainda não se decidiu se quer aceitar Cristo ou não, se quer ficar com o Senhor ou não. Isaías 4:2 fala que ele julgará as nações e repreenderá muitos povos. Até aí tudo bem. Por quê? Ainda vão poder pecar? Porque vão ter 2 povos. A igreja com corpo glorificado, os mártires com corpo glorificado, mas e quem estava na terra? Eles não foram glorificados, eles ainda têm a raiz adâmica. Uhum. Mas eles vão ser agora pessoas como nós, com a raiz adâmica, mas no mundo governado por Cristo. Um mundo muito melhor do que esse. Certo. É o período probatório deles. Israel salva, vivendo povos, línguas e nações, porque tem que entender que não é só Israel que vai ser salvo, povos, línguas e nações. Muitas pessoas... mas ele não estava lá no Vale de Megido quando o Senhor desceu. Então nasceu depois. Mas ele estava talvez no Brasil. Mas sim, ele vai ser salvo também. E aí o que o texto fala? Os povos não farão mais guerra. Isaías capítulo 4 vai falar que eles converterão as suas espadas em arado e as suas lanças em foices. Nação não se levantará contra outra nação. E nem aprenderão mais a guerra. Então, isso é só no período de 1000 anos. No milênio. Tá.
O milênio, os animais perderão sua velocidade. O cordeiro, o leopardo, o cabrito se deitarão juntos. O bezerro e o leão novo viverão juntos. A vaca e a ursa apacentarão juntas. Uma criança de peito poderá brincar com a áspide e com o basilisco. Uma criança de peito brincando com cobra. Porque os animais vão perder sua velocidade no milênio. Isaías 34, 33, 24 vai dizer que nenhum homem dirá enfermo estou. Ninguém vai chegar para você e falar, estou com câncer, estou com um tumor na cabeça, nasci cego, nasci mudo, nasci coxo, estou com depressão. Não, nenhum homem dirá enfermo estou no período do milênio. É tudo aquilo que a gente espera do mundo de hoje, não é? Sim. No milênio... Eu cocei a cabeça porque, caramba, é até uma coisa difícil de conjecturar, né? de imaginar esse período, mas E a gente vai estar aqui. acredita. É nisso que a Bíblia tem um começo, tem um meio e um fim, mas muita gente não conhece o fim da Bíblia. Uhum. Até porque essas palavras nos trariam consolo, esperança. Certo. Isaías 65, 19 vai dizer que não haverá choro nem clamor. Não exultarei em Jerusalém e folgarei meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Aí começa a Isaías 65, ela vai numa sequência. No 19, no 20 vai dizer longevidade de dias. Não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não tenha se cumprido os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, haverá pecado no milênio. Ainda continuará tendo pecado, só que o pecado será julgado ali mesmo. Como falou, será amaldiçoado. Isaías 65, versículo 1, 22. E edificarão casas para si mesmo. Não trabalharão mais para outros, mas para si próprios. Ou seja, você não trabalha mais para ninguém no milênio, você trabalha para você mesmo. Aqueles que viveram no milênio vão trabalhar para si próprios. Nós temos ali... E a igreja? Qual o papel da igreja, então? No milênio. No milênio. As pessoas trabalharão para si, comerão, brincarão, mas e a igreja? Apocalipse 20, no versículo 6, fala, e a igreja reina com Cristo como sacerdote. Nós lemos o texto agora há pouco. E serão sacerdotes de Cristo e com ele reinarão 1000 anos. No Apocalipse 2, versículo 27, diz que ele... Aí já fica um pouco complicado, que ele reduzirá as nações a pó. Por quê? Você acredita que até nações talvez não concordem com o seu governo, talvez não aceitem. Só que Cristo não é mais um cordeiro agora ele é leão. Ele não... se crê que no período de Cristo a lei vai estar valendo. Muita coisa vai ser como nos dias de hoje, tirado da lei. Só que, peraí, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas agora a igreja não tem pecado. Então ele julgará as nações com vara de ferro. As pessoas vão ser julgadas. Se bem que esse julgamento das nações também pode ser compreendido com o que vai acontecer no final, tá? Que aí depois tem o final do milênio. Uns creem que é nesse sentido, que ele vai julgar as nações, que nações se levantarão contra ele no milênio. Eu não creio muito nessa linha, não. Eu creio mais que verá no final. E vamos lá. Terminando a Bíblia. Novo céu e nova terra. Apocalipse 20, 21 a partir do 1. No final do milênio tem a rebelião de Gog e Magog, onde Satanás é solto para enganar as nações. Ele vai juntar muita gente. Quem é Gog e Magog? Gog e Magog vai ter 2 guerras. Tem Ezequiel, que fala sobre a rebelião de Gog e Magog. Quem é hoje? O que seria hoje Gog e Magog? Seria os países ao norte de Israel, aqueles que a gente falou anteriormente. China, Rússia. Esses são os países de Gog e Magog que vão fazer aquela batalha de Irã, de Apocalipse 19. Esse Gog e Magog ele é simbólico. Ele é só uma lembrança. Não tem a ver com o primeiro Gog e Magog, não. Certo. Mas a Bíblia fala que o Senhor derrotará Satanás e jogará no lago de fogo não só ele. Com o sopro da sua boca? Isso. Não, ali o sopro da sua boca foi o anticristo. Satanás, a Bíblia só fala que ele o derrota. E ali são lançados no lago de fogo Satanás e aqueles que vão participar da rebelião. Depois daquilo, o pecado é tirado do mundo e começa o novo céu e nova terra. Aí nesse momento que vem a nova Jerusalém. A terra ela é restaurada, literalmente, ela é transformada. A Jerusalém Celeste desce. Não, perdão, esqueci. Antes disso, pecado não é tirado ainda não. Perdão, esquecemos o mais importante, do trono branco. É o julgamento... O julgamento do trono branco. Que não é o julgamento galardoador. Não. Como a gente falou no primeiro... Aqueles que
Esse agora é para condenação. Ok. Inclusive de alguns da igreja? Quem não foi arrebatado, sim. Se você não foi arrebatado, se você não está com seu nome escrito no livro da vida, você participa do tribunal do trono branco. E o tribunal do trono branco, ele é todo aquele que não confessou o Senhor. Isso é preocupante, porque não está dizendo que são só para estupradores, assassinos. Sim. Porque é para todo aquele que não aceitou a Cristo. Que não creu, né? Como a gente fala, eu costumo falar, o Senhor deixou algumas condições para a gente aceitar a Cristo, para a gente estar com Ele na glória. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para a igreja, mas é para a gente também. Sim. Mas tem duas que são assim bem acentuadas. Aquele que crer e for batizado será salvo. André, mas tem o ladrão na cruz. Mas o ladrão na cruz nós temos duas situações. A primeira foi antes de Jesus ressuscitar e voltar. E passar 40 dias ensinando os discípulos. Porque ele passa 40 dias ensinando os discípulos e depois ele fala essas palavras quando está assunto aos céus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. É possível que uma pessoa que não é batizada seja salva? Claro, um leito de morte, aceitou a Jesus ali como ladrão na cruz. Mas a gente tem que ser como as virgens. Não ficar esperando, porque o Senhor é como ladrão. E, tipo assim, eu podendo ser batizado, eu não me batizo por quê? Eu não estou querendo um compromisso com o Senhor. Se o Senhor falou que aquele que crê e for batizado será salvo, se eu não quero me batizar, a coisa fica complicada pro meu lado. Mas aí no último momento eu posso aceitar Cristo. Mas você sabe como é que vai ser esse último momento? Você não pode tornar seu cabelo branco. O cabelo da sua cabeça branca, então... Eu posso fazer uma colocação aqui rapidamente? Existe uma mentalidade que porque eu nasci na igreja eu não tenho que aceitar Jesus. Isso é importante a gente ressaltar aqui nesse momento. O fato de ter nascido num lar cristão, isso não te exime de não aceitar Cristo. Você, querido ouvinte, amigo que está acompanhando esse estudo, é necessário aceitar Cristo, recebê-lo, melhor, ser recebido por Ele, reconhecê-lo como Salvador e também Senhor da sua vida, e também descer as águas do batismo, porque se isso não ocorre, a confissão pública, por meio de que eu reconheço Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, é uma confissão pública. Porém, o sepultamento dessa nova criatura que confessou publicamente, o sepultamento é o batismo, sepultado pelo batismo. Então, não basta nascer num lar cristão, evangélico, e reconhecer publicamente se não se batizar, entende? É bom fechar esse parênteses porque eu tive 1 ou 2 semanas atrás uma realidade em que eu me deparei com uma pessoa em que ela não acreditou, né? Na verdade ela acreditou que porque filhos, né, nasceram na igreja ou no ambiente cristão evangélico, não tinha necessidade de aceitar a Cristo, né? Então, por esse motivo, é bom deixar bem claro que é necessário reconhecê-lo como Senhor, ou melhor, Salvador, mas não somente, Senhor também, ok? Fechando esse parênteses, continua aí. Nós temos a importância que você falou do batismo, e ainda temos outro ponto. Certo. João 6 e o final dos evangelhos, né? Eu sou o pão, esse é o pão que simboliza meu corpo, certo. Esse é o cálice que simboliza meu sangue. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. João 6 ele fala, porque aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, nem no reino de meu Pai. Então muitas pessoas às vezes banalizam a ceia. Eu não vou tomar, não precisa, não é obrigado, não, é importante. Paulo fala, por tomar indignamente, muitos estão doentes, muitos até dormem. Exatamente. Então Cristo deixou algumas condições, sim. Não dá para me ser desengrejado. Não dá para me ficar fora da igreja porque eu estou chateado, nunca mais voltar e ter certeza da minha salvação. Eu tenho uma mentalidade com relação a desengrejado, né? Desengrejado, ele na verdade ele está querendo montar a igreja dele, onde ele controla. Sim, mas aí então o Tribunal de Cristo, o Tribunal do Trono Branco, ele vem para essa turma que não se converteu, certo? Que não teve parte com o Senhor, nem no batismo, nem no sangue, nem no vinho, nem no cálice.
E isso quer dizer o quê? Pessoas más, só pessoa má vai estar no trono branco? Não. Infelizmente, pessoas boas que eu, você, que nós conhecemos, se não estão com Cristo, elas vão estar no tribunal do trono branco também. Uhum. Porque, mas são pessoas boas. Jesus fala o que para o jovem rico? Bom, só existe um que é Deus. Eu não posso me julgar bom, eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Bom, só existe um que é Deus. Se quer ir para o céu, larga que tu tem, larga tudo que tu tem e me segue. Pega a sua cruz e siga-me. E siga-me. Mas ali vamos ter pessoas más também. A gente acredita que Mussolini vai estar no tribunal do trono branco. Lenin vai estar no tribunal. Hitler, ele tentou fugir do julgamento humano. Ele e sua esposa se suicidaram em 1942. Acho que 42. Ele se mata com sua esposa para evitar o julgamento humano. Mas do tribunal do trono branco ninguém vai escapar. Porque Filipenses fala sobre isso, e Apocalipse fala sobre isso. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Hitler vai ter que cuspir essas palavras. Ele é Deus. Mussolini vai ter que dizer essas palavras. Ele é Deus. Saddam Hussein vai ter que dobrar o joelho dele e falar. Ele é Senhor. Porque todo joelho vai ter que se dobrar. Se você não quer fazer isso hoje, se você não quiser fazer isso na sua casa, se você não quiser procurar uma igreja, fazer tudo bem. Mas um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Ele é Senhor. Toda língua confessará. E toda língua vai ter que confessar. Ele é Senhor. E aí o final para finalizar, Apocalipse 21. Aí sim, Apocalipse 20, do versículo em diante. E o novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. Eu senti falta do mar, eu gosto. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Embora alguns pregadores estão falando aí que vai haver tristeza no céu. O muro que era constituído de... E aí o João vê a nova Jerusalém descendo. Muro de jaspe. A cidade era de ouro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da cidade eram adornados de todas as espécies de pedra preciosa. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de lua, porque nela resplandece a glória de Deus, que tem iluminado os céus. E o Cordeiro é sua lâmpada. E não entrará nela coisa alguma impura. Pecado não entra mais, não tem mais pecado na Nova Jerusalém. Nem o que pratica abominação, mentira. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui é o último capítulo da Bíblia. Agora que vem depois, a eternidade. O que vai ser desenrolado depois eu não sei, mas eu vou estar lá para ver. Amém. Estaremos lá. E se você ouviu da sua casa e você sentiu que Deus falando contigo, procura uma igreja. Não vou nem dizer a igreja que você tem que procurar, mas procura uma igreja, aquela que o Senhor colocar no teu coração. Faz uma prova com Deus. Eu, quando eu fui procurar uma igreja, falei assim, eu queria uma igreja assim, assim, assim. Fiz um trato com o Senhor. Visitei algumas, até a hora que eu entrei em uma, a pessoa falou no meu ouvido tudo aquilo que eu tinha feito com o Senhor, tudo aquilo que eu tinha falado com o Senhor. Porque Deus tem uma igreja separada para você, porque a noiva ainda está na terra. A noiva ainda está aqui. Mas convém que vai chegar a hora que que o Senhor vai arrebatar a sua noiva. Por quê? Vamos estar nas bodas do Cordeiro, 7 anos de um casamento da noiva com o noivo. Como era um casamento judeu, durava uma semana, o nosso com o Senhor vai durar uma semana, 7 anos. Uma semana de anos. Uhum. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu creio nisso. Como eu falei, essas palavras não são para nos causar tristeza. Se você não entendia o livro de Apocalipse, não gostava, tinha medo, ele é um livro que te traz esperança. Amém? É só até aqui, meu amigo. Quer mais alguma pergunta? Tem alguma... a gente não teve nenhuma pergunta no site, no chat, mas a gente, se houver, você vai estar disponível para responder ela por lá mesmo, né? Isso aí. Levando em consideração aí o que eu acabei de falar a respeito de desigrejado, quando eu digo que ele quer criar a dele, na verdade, é porque ele vai ter que em algum momento, ao crescer aquela população ali em que ele se reúne como célula, pequeno grupo, como você queira dizer, numa casa determinada, ao crescer aquilo ali, ele vai ter que organizar. Para organizar, ele vai ter que alugar um espaço. Para organizar e alugar um espaço, ele vai ter que recolher ofertas. Para recolher ofertas, ele vai procurar tratar e cuidar daquelas pessoas ali. Ou seja, acabou que no final das contas ele acabou criando o sistema religioso dele.
que ele não concordou e encontrou, sei lá, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, não encontrou em outro lugar, ele acabou que criou a dele e botou o nome que ele achou que tinha que colocar ou foi revelado por Deus. Esse é o que eu quis dizer a respeito de desigrejado no momento. Começa como se fosse um desigrejado, mas ao crescer, porque Deus tem interesse em que a obra dele, a palavra dele seja propagada, vai crescer, porque está sendo pregada a palavra de Deus, ok? Essa é a visão que eu constatei com os desigrejados que eu encontrei por aí, entendeu? Foi assim que aconteceu. A gente pode um dia falar sobre os desigrejados, tirar um dia para vir com mais calma, falar. Tem muita coisa aí para falar sobre o desengrejado. É uma boa conversa, porque eu não encaro eles como... Eu não encaro essa ideia de... Eu não gosto nem desse termo, desigrejado. Eu digo que são irmãos e irmãs feridos com um sistema religioso que já está estabelecido, que já é histórico, vamos dizer assim. Seja batista, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja o que seja. Não importa o nome da placa de igreja. O que eu entendo, o que eu percebi com o movimento, vamos dizer assim, desigrejado, foi que pessoas se feriram com o sistema religioso. E por conta desse sistema religioso, em que elas discordaram alguma coisa, elas tiveram uma dificuldade de se relacionar naquele momento, e aí ali elas se recolheram numa casa, mas não deixaram Cristo, deixaram o sistema religioso, mas não deixaram Cristo. E ali fizeram orações e foi crescendo, porque Deus se faz presente quando 2 ou mais estiverem presentes. Eu não julgo, eu respeito. Porém, a gente precisa rever que existe... É bom a gente trazer um bom tema sobre isso. A gente vê sobre esse tema, porque tem coisas que eu penso a esse respeito, porque eu quase me vi nesse cenário, tá? Então, pessoal, nós chegamos até aqui. Se você veio até aqui, toque no sininho, dê o seu like e esperamos você na próxima semana. André, faça suas considerações finais. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Há muito mais ainda sobre estudos escatológicos, mas o importante é que ele venha te consolar com essas palavras, edificar a sua fé. E agradeço a oportunidade, o convite do Gustavo, seu Luiz, aos irmãos que nos ouvem. Deus abençoe a vida dos irmãos. E até uma próxima vez, se assim Deus desejar. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus Cristo.